Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo ao meu canal, o canal da Fer Falcão. Se vocês ainda não estão inscritos, não esperem mais nenhum segundo, inscrevam-se agora e assim vocês vão aumentar este pequeno número de seguidores. Então, por favor, me ajudem com esse número de inscritos. E já deem o joinha aí no vídeo, porque dando o joinha no começo do vídeo, isso já mostra pra plataforma que o vídeo é legal, o canal é legal e assim a plataforma faz uma publicidade aí maior para os meus vídeos. Então vamos ajudar, ok? No final do vídeo, se vocês gostarem do conteúdo, por favor, compartilhem. E assim, né, isso vai aumentar cada vez mais o número de inscritos do canal também. Muito bem, então nós estávamos falando nos dois vídeos anteriores, e se você não viu, para já e vai ver, vou marcar aqui, porque senão você vai pegar o bonde andando, não vai entender nada, vai cair da janelinha, e não curto, né, gente, caindo da janelinha. Então, vamos lá, gente, vamos assistir os vídeos anteriores para entender já onde a gente estava indo aí com a linha de raciocínio, tá? Que às vezes é bem complicada de acompanhar, eu faço algumas digressões, às vezes é meio complicado, mas acho que vocês já captaram aí um pouco minha forma de falar com os braços, né, fazer gestos, pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, enfim, é assim. Ok, e aí, o que tá faltando? Eu falei que eu ia falar um pouco mais das condições de trabalho, mas antes de chegar neste ponto, tem alguns tópicos aí que eu anotei vendo os dois vídeos anteriores, de coisas que eu acabei esquecendo de falar. Então são coisas que são importantes e eu vou falar antes da gente chegar na parte das condições de trabalho. Primeira coisa, eu queria falar sobre um artigo que eu vi aqui, onde eles criticavam, né, então a Agence Régionale de Santé, a ARS, que é como Secretaria de Saúde do estado, né, da região, vamos colocar assim, né, porque aqui eles não fazem por estado, mas eles fazem por grandes regiões. Então, na minha região, que é a região do Grand Est, essa ARS, né, publicou então esse dado falando que na França nós temos 1/4 da população que vive no que eles chamam de désert médical, que seria, né, as partes onde nós temos um deserto, né, do ponto de vista médico, e que então não temos muitos médicos, né, ou quase zero. E que 2/3 da população vivem em zonas onde o número de médicos generalistas é considerado insuficiente. E aí eu fui dar uma olhadinha no número que a gente considera pela OCDE. Então eu vou olhar aqui que eu não consigo lembrar tudo de cabeça, né? A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, essa organização vai colocar alguns números como média de países já desenvolvidos, né, para que a gente possa ter uma referência, né? E aí eu achei aqui, então, a minha fonte é do Conselho Federal de Medicina, né, do Brasil, onde eles colocam aqui, esse é um artigo de 2020, dezembro de 2020, onde eles falam que em 100 anos, né, a população de médicos aumentou mais que a população brasileira em geral. E aí aí a gente vai falar por 1000 habitantes, tá? Então, no Brasil, a gente tem no país, né, a média do país é de 2,4 médicos por 1000 habitantes. Aí a gente tá colocando todos os médicos juntos, não tem diferença por especialidade, nada. Então, assim, essa é a taxa de 2,4 médicos por 1000 habitantes no Brasil, tá? Tem certas regiões onde a gente tem uma taxa maior. Por exemplo, regiões sul e sudeste, essa taxa já vai ser de 3,5 médicos por 1000 habitantes. E tem até certas capitais onde a concentração é ainda maior, 5,65 médicos por 1000 habitantes. E se você estava pensando que era São Paulo, que nem eu, olha, é Vitória, Florianópolis, Porto Alegre, tá? Então nem tá São Paulo aí nessas três com maior concentração de médicos por 1000 habitantes. E as cidades que têm menor concentração, e aí essa menor concentração vai ser 3,28 em Porto Velho, 1,99 em Rio Branco, 2,3 em Manaus, 2,32 em Boa Vista, 1,77 em Macapá. Então todas essas cidades na região norte, que é a região
em que temos uma menor concentração de médicos por 1000 habitantes. Sempre por 1000 habitantes que eu tô falando, tá, pessoal? E aí eu vou fazer o paralelo com a França. E aí a gente vai ter um choque, pelo menos eu tive. Porque eu achava que eu ia achar um número muito mais baixo, né? Porque aqui é sempre, ai, falta médico, falta médico, falta médico. E aí eu vou achar uma taxa que está, na verdade, na média da OCDE, que é de 3,4 médicos por 1000 habitantes. Então, tá na média proposta pela OCDE. É mais alto que do Brasil. Então, por que raios nós temos essa impressão de que aqui a gente não acha médico e que no Brasil, pelo menos eu sempre tive a impressão que tem um monte de médico, né? Que a gente sempre fala, nossa, um monte de recém-formados em medicina, né? E que a gente fala, e com razão, da questão da qualidade, né, dessa formação, e que inclusive existem críticos, né, com relação à abertura de novas escolas médicas, né? Eles querem que a gente faça um limite aí, né, e que comece a diminuir ao invés de aumentar o número de escolas médicas no Brasil. Enfim, tudo isso aí posto, né, informações saindo da minha cabeça, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? E aí a única explicação que eu tenho é porque realmente existem certas regiões, como aí no Brasil, né, que tem menos médicos do que outras, então, obviamente, no entorno de Paris a gente vai ter mais, e aí no entorno de Paris essa taxa sobe para 8,5 por 1000 habitantes, então realmente, né, bem mais alto, né? E vai cair para 2,6 numa região que é a região central, né, Centre-Val de Loire, onde a gente tem já menos médicos por 1000 habitantes. Então existe isso também, né, diferenças entre regiões. Eu não consegui achar a informação da minha região, que é o Grand Est, que nós sabemos é também considerado um deserto de médicos. De qualquer forma, existe uma coisa, né, uma característica aí que eu mencionei no vídeo anterior, né, que vou marcar aqui, que é o fato de que para cada especialista que a gente tem que consultar, então que seja cardiologista, alergologista, pneumologista, enfim, você tem que primeiro ir ver o seu médico da família. E aí o que acontece? Significa que se eu preciso ver um ortopedista porque eu tenho uma escoliose, ou se eu preciso ver um otorrino porque eu tenho infecções no ouvido à repetição, ou que eu tenho uma, né, eu tô percebendo que eu tô tendo uma baixa da audição e eu preciso fazer um teste específico, eu já sei que eu preciso daquele especialista, né? Eu poderia, teoricamente, ir direto naquele especialista, mas aqui eu preciso primeiro ver meu médico da família, que talvez esteja de férias, ou isso ou aquilo, que vai me dar, né, a consulta para daqui 2 semanas, para daí ele me dar a carta, para daí eu pedir uma consulta para esse especialista daqui, sei lá, 2, 3 meses. Então, assim, acaba criando uma demora aí maior para a gente chegar de fato no especialista necessário, né, vamos colocar assim, e também acaba sobrecarregando esse médico da família, porque aí tem gente que vai lá falar com ele pra nada assim, entre aspas, mas no sentido, eu vim aqui nessa consulta só para pedir a carta de encaminhamento pro tal especialista. Tá, né? Porque na maioria das vezes a gente vai falar, se ele realmente examinasse, fizesse um super diagnóstico para mandar já com tudo, né, já pré-feito, né, tudo que precisasse ser já adiantado, ou mesmo, né, ver se realmente aquele diagnóstico e não é uma outra especialidade às vezes, né? Se tem uma dúvida, ele vai fazer essa diferença aí, né, ele vai tentar explorar mais. Mas, sinceramente, na maioria das vezes, como eles têm tanta gente para atender e pouco tempo, eles falam, você quer o quê? Carta pra tal? Tá bom, tá aqui a carta, é tal sintoma, né? Tá bom, tchau. E aí você paga essa consulta, que eu já falei antes, é reembolsada pelo sistema de saúde francês, e aí você vai falar, tá bom, porque é reembolsado mesmo, eu só vou pagar 3 euros. Tá bom, mas e o custo pro sistema de saúde? Que fala, a gente paga tanta coisa que daí agora não tem mais dinheiro e não pode investir onde precisa. Então são certos, né, que a gente chama de, é um ralo ali, né, ou é uma goteira, né, que tá ali, né, vazando um dinheiro que podia ser reinvestido, reutilizado em outras partes, né, do sistema de saúde. Enfim, pequena observação, né, considerações da Fernanda. Vou colocar, vai ser um novo quadro do canal, considerações da Fernanda. E bom, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da saúde para os estrangeiros, né? Como que acontece, por exemplo, tô viajando pela França, tô lá,
ai Paris, ai que lindo, caí, né, escorreguei naquela banana jogada no chão e me deu aquela entorse, ou quebrei mesmo, né, um dedinho, sei lá, aconteceu alguma coisa comigo. O que acontece? O que acontece é que vão te levar pro pronto-socorro, vai ter toda uma discussão de como que a gente vai fazer, que na verdade você não tem a carte vitale, que eu falei no vídeo anterior, você não tem, né, papéis específicos para o sistema de saúde francês, então já vai ter todo um negócio, nisso aí, vai empacar. Ah, mas Fernanda, vai empacar? Ah, vai, porque francês empaca em burocracia, fica lá, não, mas no teu papel tal, mas agora que eu tenho o papel A, eu preciso do papel B, do C, do D e do E. E se você traz fora da ordem, não dá certo, então além de ter os 5, tem que trazer na ordem. É um negócio. Então, assim, já é complicado, já dá uma empacada nesse ponto. Tá bom, vamos dizer que tá tudo certo. Eles falam, ah, mas é estrangeiro, tudo bem, tá na viagem, ok, beleza, tchau. Ok, passou, tá bom. Vão me dar uma fatura? Eu vou receber isso na minha casa? Se é só uma viagem e que você fez uma passagem por um fato traumático, não foi trauma de membro inferior, sei lá o que, normalmente não. Ou eles te fazem pagar já ali na hora que você faz o seu dossiê. Você foi lá pro pronto-socorro, tá abrindo sua ficha, já vão falar, ó, você tem que pagar, e normalmente é uma taxa de 19 não sei quantos euros. Então você já paga ali, porque senão já nem vai pra dentro, tá? É assim. Porque é muito mais difícil de te enviar uma fatura se você não tem um endereço na França. Mas, se por exemplo, você veio estudar 6 meses na França e aí você teve um problema de saúde no meio desses 6 meses, o que acontece? Normalmente esses estudantes sempre têm um seguro-saúde, né? Isso é até obrigatório quando eles fazem esse período aí de intercâmbio de 6 meses ou 1 ano. Então, para fazer o dossiê já vai ser mais simples do ponto de vista, tem já um papel do seguro-saúde. Ok, normalmente não vão te dar uma fatura nesse momento, mas, vamos dizer, você foi com uma dor abdominal pro pronto-socorro, primeira vez, nunca teve antes, não sei o que. Vão ver que você tem uma inflamação, aí você fala, realmente eu tenho o meu trânsito intestinal mudou recentemente, né, tenho umas dores de tempos em tempos, né, e aí vai acontecer um pouco meio que comigo, e é por isso que eu vou dar meu exemplo, né, porque eu tive essa experiência no começo. Não estava em intercâmbio, era médica trabalhando no hospital público francês, tá? E aí, nesse mesmo sentido, uma dor muito importante, né? Vim pra cá, comecei a mudar a alimentação, que é totalmente diferente do Brasil. E aí, né, vou ter que fazer uma colonoscopia, né? Então eu vou lá falar, eu era médica, fui falar com meu colega, gastroenterólogo, que me viu em consulta, que falou, vamos fazer uma colonoscopia. E aí vamos dizer, você tá lá no pronto-socorro, mas eles vão te dar uma consulta para depois fazer a colonoscopia daqui 1 mês, 2 meses. Tá bom, aí você pensa, tá tranquilo, eu tenho meu seguro-saúde, né? Igual eu, que já tinha a minha carte vitale, tudo certo, e ainda era empregada do hospital público, tá bom? O que aconteceu? Depois da minha colonoscopia, 1 mês e pouquinho depois, chega a fatura de 1.800 euros na minha casa para pagar aquela colonoscopia. E aí, o que você faz? Já pensou? Você é estudante na França, você não foi pedir para fazer uma colonoscopia em você não chegou lá falando, tô afim, né? Não foi, precisou, é um problema de saúde, tem que ver, né? Foi o especialista que indicou aquele exame. Que raio tá fazendo essa fatura aí de 1.800 euros na minha casa? E agora, o que eu faço? Então, eu não sei como que faz para as outras pessoas. Eu, naquele caso, pude provar, porque eu tinha minha carte vitale, eu tinha minha mutuelle, tudo isso você não tá entendendo nada, eu expliquei nesse vídeo anterior. E ainda falei, eu sou profissional, eu sou médica do hospital, então assim, além de tudo, eu ainda estou aqui, tipo, não saí correndo, fugida, nada. Eu mostrei tudo isso quando eu cheguei, mostrei minha identidade, mostrei, né, passaporte, mostrei tudo, né, porque tem que mostrar tudo, né, a carte vitale, a mutuelle, tinha tudo, e aí você me dá uma dessa, né, eu falei, né, e aí no fim, com todas as justificativas, aí eles me liberaram, né, desta fatura, mas o que faz o pobre coitado estudante do Brasil, que ainda, né, o pai e a mãe estão lá se matando para trabalhar, para sustentar o filho aqui 6 meses, 1 ano,
que tem uma bolsa, né, geralmente existe uma bolsa, mas que é mínima, né, como ele vai pagar esses 1.800 euros por uma colonoscopia que ele não foi pedir pra fazer? Não sei. Mas é só pra mostrar pra vocês a realidade, tá? Não vem achando que tudo é, sabe, ai, tudo é gratuito, maravilhoso, né, estamos no paraíso. Não, não é assim, tá? Então isso era muito importante de falar. E aí tem uma coisa específica para os estrangeiros que ainda não têm seus papéis, que são, por exemplo, algo que eu vejo muito, tá, no pronto-socorro lá do meu hospital, muitos estrangeiros que estão em situação irregular, estrangeiros que estão pedindo asilo, e que não tem ainda nem carte vitale nem mutuelle. Tem um papel que é dado pelo governo, que é a CMU, que é a Couverture Maladie Universelle. Então é como se fosse um acesso universal, né, para cobrir aí situações de doença. Mas que também tem seus limites, né? Não são todos os tipos de exame ou intervenções que podem ser feitas com esse papel. Os laboratórios normalmente não aceitam esse papel, você só pode fazer no hospital público, né? E mesmo com relação a certos medicamentos, eu acho que eles não têm como retirar, não importa que farmácia, eu acho que é só na farmácia do hospital também, então tem suas limitações. Mas enfim, existe esta possibilidade para os estrangeiros em situação irregular ou pedido de asilo, etc. Tá bom, vamos chegando mais perto aí da questão das condições de trabalho. Terceiro tópico, quem é que coordena, que gere o hospital, não importa público ou privado, aqui na França? É um médico ou um administrador? Né? Porque no Brasil, pelo menos até a época que eu saí daí em 2015, ainda eram médicos, não sei se agora mudou, mas ainda eram médicos que faziam esta administração hospitalar. E aqui na França não são médicos, são administradores. E aí tem ponto bom e ruim para os dois tipos de administração. É verdade que a gente vai falar que tem, né, teve gente, né, roubando dinheiro aí no Brasil, eu lembro, já na época que eu tava na faculdade, de ter visto situações com o hospital da minha cidade, em Sorocaba, que teve umas complicações aí, né, uma questão de falar que tava indo trabalhar, né, passar o cartão do ponto e não tá lá, enfim, e contar o dinheiro. Várias situações assim, então assim, daí o médico conhece mais a situação do médico, então ele pode dar aquela driblada. Tudo bem, tem esse lado ruim, bom, mas hoje tem como controlar já certas situações como essas, né? Mas, tá, vamos dizer que tem esse lado ruim. Ok, como se um administrador, né, que não é médico, não pudesse fazer o mesmo. Então, eu acho que, né, tanto faz qual é a sua profissão. Se você tem um espírito corrupto, ele vai se manifestar, e não importa que profissão você escolha, né? Mas é a minha simples opinião. Considerações de Fernanda. Então, voltando. Aqui, o que acontece? Qual que é o lado ruim, né, de ser um administrador nessa função de administrador de hospital? É que ele não conhece a prática médica. Ele não tem noção do que é viver, né, ali a vida dentro de um serviço de hospitalização, dentro de uma ala, né, de neurologia, de psiquiatria, o que é estar ali no pronto-socorro, né, naquele caos, né, o que é você sair no SAMU. Ele não tem essa noção, ele não tem essa vivência. E quando os médicos ou, né, enfermeiros, enfim, quando os profissionais da área da saúde pedem algo, né, então, nós precisamos de uma verba a mais para tal coisa ou outra, ele tem essa dificuldade de entender o que é realmente necessário ou não, né, então, e mesmo para entender, por exemplo, tudo isso é necessário, mas qual que eu devo fazer primeiro, né, o que é mais importante, então é bem complicado. Tudo bem, tem pontos, como eu falei, pontos positivos e negativos para os dois tipos de administração, mas é só para explicar para vocês, aqui na França, a administração hospitalar é feita por administradores, tá bom? Outra coisa, e aí eu vou ter que explicar para quem não é médico. No Brasil, quando a gente se forma, a gente vai dar plantão em pronto-socorro. A maioria dos serviços de atendimento, né, em urgência e emergência, eles não têm profissionais fixos. Existem aqueles que são fixos,
claro, mas não é o mais comum. O mais comum é ter o que a gente chama de plantonista, né, que vem dar o plantão de 12 horas ou de 24, né, e que então existe uma secretária que tem ali a escala dos plantões do mês e que vai, né, mandar uma mensagem. Na minha época já faziam por mensagem WhatsApp, mas enfim, ligar ou mandar mensagem para falar para os médicos da lista, né, aqueles médicos que já são conhecidos, né, daquela unidade, que vem, né, dar plantões de tempos em tempos. Então eles vão mandar a mensagem naquele grupo falando, ó, a gente tá precisando de médico para os dias tal, né, ainda tem buraco, né, na escala para tais dias. E aí as pessoas vão falar conforme eles têm disponibilidade, né, eu posso tal dia, eu posso tal noite, enfim. Então a maioria dos plantões são feitos dessa forma. Existem aquelas unidades de pronto atendimento que tem já os fixos, obviamente, como por exemplo aqueles de hospital universitário, né? Porque como precisa do professor, né, ou dos assistentes, né, os tutores que vão acompanhar os internos e os residentes, então precisa de pessoas fixas ali, né, para poder dar essa continuidade ao ensino, né? Então, na verdade, não é nem a continuidade do cuidado, que, né, também acontece e que também é bom, mas é mais pela questão do ensino, né? Precisa ter alguém fixo ali para dar essa continuidade no ensino e ser, né, alguém que é permanente e que possa ter uma visão de médio prazo, longo prazo, para poder criar programas, para poder lançar certos projetos novos, projetos, por exemplo, de mestrado, doutorado, né, tudo que é pesquisa, né, precisa de gente que tá ali e que vai ficar, né, para poder ter uma visão aí de longo alcance, né. E aí o que acontece? Meu hospital, por exemplo, que é um CHR, que eu já expliquei no vídeo anterior, não é um hospital universitário, mas é um hospital regional que recebe também internos e residentes, e que então seria um equivalente, eu que passei pelo Unicamp, seria como o Hospital de Sumaré, por exemplo. Não é um hospital universitário, né, como o da Unicamp, mas é um hospital que faz parte, né, e onde a gente vai também fazer estágio. Então seria mais ou menos isso. E aí a gente precisa de pessoas fixas nas nossas escalas para poder dar essa continuidade de ensino e também de cuidado, porque aí a gente pode lançar projetos, programas, etc, etc, etc. E eu já falei num outro vídeo aí que desde que eu cheguei em 2019 até agora, nossa equipe diminuiu pela metade. Então muitos médicos acabaram se demitindo, né, pediram a conta falando não dá mais, não tem como, as condições de trabalho são muito difíceis. E nós estamos tendo agora os plantonistas, né, como seriam plantonistas aí do Brasil, que aqui a gente chama de intérimaire. O intérimaire é alguém, eu vou falar aí, o equivalente a isso, tá? É o plantonista do Brasil, que geralmente ele tá sozinho e ele chega e fala, olha, estou disponível, gostaria de dar plantões aqui, né? Existe uma pessoa na nossa equipe que faz esses contatos, né, diretos, ou ele vai se associar a um grupo, que é como no Brasil, né, tem certos grupos de plantões, então para você não procurar em cada hospital da sua região onde que tem, né, vaga, você se dirige diretamente a esse grupo, fala, olha, sou o doutor fulano de tal, tá aqui meu diploma, e é esse grupo aí que vai procurar o que interessa de acordo com o que você quer, o seu perfil, e eles vão te mandar, ó, tem tal hospital que tá precisando de plantão em tal área para tal dia. E se isso te convém ou não, enfim, você vai responder conforme isso te convém, tá? Então é mais ou menos assim que funciona no Brasil e é mais ou menos assim que funciona na França. Só que fica complicado nesse sentido, como o nosso hospital precisa de pessoas fixas, é muito difícil quando começa a ter muito intérimaire, porque perde um pouco essa questão aí para os internos, eu vejo internos e residentes, para eles é bem ruim. Eles perdem um pouco isso, a gente vê que eles ficam perdidos. O intérimaire, quando vem, tá perdido também, porque ele vai chegar, né, cair assim de gaiato, né, entrou de gaiato nesse navio que está afundando, né, e ele tem que levar aquele barco, né, como ele pode, com todos, né, com o naufrágio acontecendo. Então é muito difícil, tá?
Pra gente é difícil, mas a gente já conhece a equipe, a gente conhece como funciona o hospital, a gente conhece o sistema do computador, a gente conhece tudo. Então, sabendo tudo isso, conhecendo, né, já é difícil, que dirá pra alguém que chega ali e cai no meio disso tudo, sem conhecer, sem ter, né, já essa prática, então, complicado. Só que existe uma coisinha diferente aí, Brasil e França, e que vai criar um atrito. Então, entra também nessas reivindicações aí das manifestações de saúde, né, da área da saúde, e vou explicar. O que acontece? Sou plantonista e faço plantões aí de 12 ou 24 horas. Tá bom, tem um X de salário para 12 ou 24 horas. Geralmente é X para 12 horas, 2X para 24 horas. Mas aí, eles vão precisar de gente pro dia de Natal ou pra noite de Natal. E normalmente essas 12 horas vão ser pagas a 2x ou mais, se eles começam a ver que está sendo difícil de achar alguém. Por quê? Porque é meio normal. Você pensa, eu pago, né, um tanto normal aí para dias normais. Aí eu vou pedir para alguém vir na noite de Natal ou na noite de Ano Novo, né, ou no feriado de sei lá do que. Quem vai vir por uma taxa normal? Então a gente faz o dobro. E se mesmo com o dobro não tô achando gente, chega uma hora, nossa, tô precisando, não tem ninguém. A gente tá 2 dias do tal feriado, eu ainda tô sem médico, a gente vai ter que aumentar essa taxa e ver se com isso alguém, né, se dispõe. E aí o que acontecia aqui na França? Eu faço plantões de dia, de noite, de fim de semana, em feriado, Natal, Ano Novo, e o X é o mesmo X. Ele não passa para 2x, ele não passa para nada a mais. Então eu já fiz noite de Natal e Ano Novo ganhando o mesmo X. E eu olhava aquilo e falava, mas não é normal. E eu falava para os colegas, gente, mas é assim o normal? É assim o normal, por quê? Porque no Brasil, não. Você trabalha em dia, né, em feriado, em noite de Natal, em noite de Ano Novo, você ganha o dobro, né? Você tem que separar. Tudo bem que não seja o dobro, mas que seja mais do que um dia normal, né? E se for ver, aí você vai falar, ah, mas eu trabalho em tal coisa. Tudo bem, mas isso contém hora extra e hora extra de dia de feriado e domingo ou dia Natal, Ano Novo, também tem um tanto a mais para se pagar. Então, acabava caindo nisso. Eu falava, nossa, que estranho. Tudo bem, eu fazia. Era meu trabalho, eu tenho meu contrato, eu tenho que fazer. Ok, não é isso, não tô falando que eu não vou fazer. Mas eu pensava com os meus botões. Falava, nossa, que estranho, né? E ainda eles querem, sabe, quando ninguém queria fazer, eles ainda falavam, nossa, como que esta pessoa não quer fazer? Eu falava, nossa, eles ainda se perguntam por quê? E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a se demitir, chegou uma hora que a gente não tinha médico pra completar a escala. Aí eles vão para esses grupos aí que tem contato com intérimaire, né, com os intérimaires, os plantonistas. E os plantonistas começaram a vir para pegar esses buracos aí de 12 ou 24 horas, só que o salário deles é até 5 vezes maior que o nosso. E aí eu vou falar números, tá? Meu plantão de 12 horas, ele vale 200 euros. Esse é o preço de um plantão de 12 horas, tá bom? Quando eu faço noite, feriado, o que seja, é 200 euros. E o intérimaire é pago para essas mesmas 12 horas 1.000 euros. São 5 vezes mais que eu. E eu já tive noites de trabalho com o intérimaire que vinha e falava, ah não, mas eu vim para fazer tal vaga ali. Eu vim para fazer, por exemplo, explicar para vocês, o SMUR, que é o SAMU, né, com o médico. Só que enquanto não tem uma chamada para ele sair na ambulância, ele está grudado no pronto-socorro. Não é igual no Brasil com o SAMU, que não é no mesmo lugar, e que então o seu plantão do SAMU é ali tranquilo, se tem chamada você sai, se não tem chamada você está tranquilo. No hospital não, você está ali e você tem que atender as pessoas do pronto-socorro enquanto não tem chamada. Teve chamada, você sai. Não teve chamada, você atende as pessoas do pronto-socorro. E aí ele não atendia ninguém. Ele não viu ninguém, ele foi dormir no meio da noite. Eu e minha colega, a gente trabalhou, mas, nossa, dois camelos ali, ai, vamos, né, e vamos.
A gente viu naquela noite 70 pessoas durante a noite, tá, pessoal? Durante a noite. É isso que eu tento explicar. Ter 80, 100 passagens num dia é normal? No hospital deste porte é normal. Mas durante a noite não é normal. No Brasil chega uma hora, né, começa a diminuir, né, a chegada de pessoas. E aí a gente consegue, né, terminar, né, as fichas, né, as pessoas que estavam esperando ainda para ser vistas, e o dia recomeça. E aqui não, é um engatando no outro, entendeu? Porque a hora que você chega de manhã às 8 da manhã, ainda tem gente esperando da noite que não foi vista, e você já começa o dia com espera, e aí é, né, infinito. Então, complicado, complicado. E o cara ganhou 5 vezes a mais que eu pra ele ir dormir e eu trabalhar, né, que não louca. Então fica complicado. Como é que você vai falar para as pessoas? Ai, não se revoltem com isso. Olha, a gente vai pagar um cara 5 vezes mais que você, ele vai vir e não vai se sentir na obrigação de trabalhar como você, porque ele vem de tempos em tempos, então ele não tá nem aí. E assim, normal, tá? Aceita. Tá bom? Tá. Não, né? E aí chega uma hora que o pessoal começa a se rebelar com isso também. Então, mais uma pecinha ali pra pôr na torre que vai cair daqui a pouquinho. Vamos chegar lá.